Fazendeiro solitário encontra jovem comendo lixo. O que ele faz com ela surpreende a todos. Há histórias que a gente carrega para sempre no coração. Aquelas que nos fazem acreditar que ainda existe bondade no mundo. E a que vou contar agora é uma delas. É a história de um homem que perdeu tudo, absolutamente tudo. Sua família, sua esperança, sua razão de acordar todo dia. E de como um encontro acidental, num lugar inesperado, mudou completamente o rumo de suas vidas. Meu nome não importa. Eu sou apenas alguém que chegou naquela pequena fazenda no interior, muitos anos depois desses acontecimentos, e ouvi essa história diretamente de quem viveu. E hoje vou repassar para vocês, com todo carinho e respeito. Mas antes, deixa eu pedir uma coisa. Se essa história te toca no coração, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque ajuda demais, e me conta nos comentários de onde você está ouvindo isso. Quero saber de que canto do Brasil ou do mundo essas palavras estão chegando até você. Porque histórias como essa, elas merecem ser compartilhadas. E vocês que estão aqui comigo nesse momento, merecem saber que não estão sozinhos nessa jornada. Agora, vamos voltar alguns anos. Era final de outono. Aquele período em que as coisas começam a se decompor naturalmente, as folhas caem, o mundo parece mais melancólico. A fazenda ficava à beira de uma estrada de terra, isolada, rodeada por campos que se estendiam até onde a vista alcançava. O céu era cinzento, sempre nublado, como se carregasse toda a tristeza do mundo. Seu Antônio tinha 63 anos naquela época. Tinha o corpo curvado pelo tempo e pelo trabalho. Aquele tipo de curvatura que a vida impõe quando você carrega muito peso por muito tempo. Seus olhos eram azuis, mas descoloridos, como se tivessem visto coisas demais e perdido o brilho. Ele usava aqueles chapéus de aba larga, surrados pelo tempo, manchados de suor e poeira de terra. Passava os dias sozinho, absolutamente sozinho, cuidando de algumas galinhas e de uma horta que ele tinha com carinho. Não era sempre assim, claro. Houve um tempo em que aquela casa era cheia de risadas. Houve um tempo em que Antônio tinha uma esposa que se chamava Maria, uma mulher de coração quente que enchia aqueles cômodos com vida. Tiveram 2 filhas, Fernanda e Lucia, e a casa parecia pequena para tanta alegria. Mas a vida é assim, né? Ela nos dá com uma mão e tira com a outra, muitas vezes sem avisar. Maria morreu há 15 anos. Câncer, aquela doença que consome tudo, o corpo, a esperança, as palavras de conforto. Antônio assistiu dia após dia, noite após noite, enquanto a mulher que amava desaparecia diante de seus olhos. E quando ela partiu, uma parte importante dele partiu junto. As filhas tentaram ajudar, trouxeram netos, tentaram tirá-lo daquele isolamento. Mas depois vieram os maridos com ofertas de emprego em cidades grandes. Depois vieram os netos que cresceram e esqueceram do avô na fazenda. Depois vieram as datas em que ninguém ligava, e Antônio aprendeu a viver com aquele silêncio que dói no peito. Não era raiva. Era mais como se a vida tivesse seguido sem ele, como se ele tivesse ficado preso naquele lugar, naquele tempo, enquanto o mundo continuava girando lá fora. Nos últimos 5 anos, ele praticamente não conversava com ninguém. Os vizinhos mais próximos moravam a quilômetros de distância. De vez em quando, alguém passava na estrada de terra para comprar ovos ou verduras. E Antônio vendia em silêncio, sem trocar muitas palavras. Havia uma tristeza tão profunda nele que as pessoas sentiam, até aquelas que não o conheciam. Era como uma nuvem escura que pairava sobre sua cabeça, afastando qualquer possibilidade de leveza. A fazenda era seu refúgio e sua prisão ao mesmo tempo. Os animais dependiam dele, então tinha uma razão para acordar. A horta precisava de cuidados, então tinha algo para fazer com as mãos. Mas o coração estava vazio.
Vazio daquele jeito que dói, quando você percebe que não há mais ninguém esperando por você em casa, que não há mais ninguém que vá abraçar você quando chover, que não há mais ninguém para contar sobre o dia que passou. Antônio tinha seus rituais para matar o tempo. Acordava sempre às 5 da manhã, independentemente de ter dormido direito ou não. Tomava um café coado, aquele bem coado mesmo, na peneira, com café em pó que ele tostava ele mesmo. Depois, saía para alimentar os animais, regar as plantas, verificar se tudo estava em ordem. Almoçava ao meio-dia, geralmente uma panela de feijão que esquentava nos fogão a lenha. À noite, ficava sentado na varanda, olhando para o horizonte escuro, ouvindo os sons da natureza. Não havia televisão, não havia rádio, havia apenas o silêncio e, naquele silêncio, todos os pensamentos que a gente tenta evitar durante o dia. Pensamentos sobre o tempo que passou, sobre as escolhas que fez, sobre as pessoas que amou e que se foram. Pensamentos sobre se tudo isso fazia sentido. Pensamentos sobre quanto tempo ainda teria pela frente e se valeria a pena acordar amanhã. Mas tudo mudou numa tarde específica, uma terça-feira, se não me engano. Antônio estava na horta colhendo tomates para a semana quando ouviu um barulho na estrada. Barulho de lata sendo revirada, de plástico sendo rasgado. Ele levantou, limpou as mãos sujas de terra na calça e caminhou para ver o que era. Naquela estrada havia uma espécie de depósito onde as pessoas jogavam coisas que não queriam mais. Era comum, infelizmente. Muita gente passava e simplesmente jogava seus resíduos ali sem qualquer respeito pelo lugar. Quando Antônio chegou perto, viu algo que o fez parar. Havia uma menina. Não conseguia definir bem a idade, mas parecia ter uns 15, 16 anos no máximo, mexendo no lixo, procurando algo. Ela usava uma roupa rasgada, um vestido que talvez tivesse sido bonito um dia, mas agora estava sujo e desfiado. Seus cabelos eram pretos, compridos, mas emaranhados, com folhas e sujeira presos neles. E ela estava comendo algo que tinha encontrado no lixo. Uma maçã, parecia. Ou pelo menos o que havia sobrado de uma. Aquela imagem ficou marcada no coração de Antônio. Não pelo medo, não pela repugnância que muita gente teria sentido, mas por algo diferente. Por uma tristeza tão grande que reconheceu imediatamente, porque Antônio entendia o que era estar perdido. Estar sozinho, estar tão desesperado que a dignidade deixa de importar. Antônio ficou imóvel por alguns segundos, apenas observando. A menina não o havia notado ainda. Ela continuava fuçando entre latinhas amassadas e sacos plásticos rasgados, com um cuidado que era quase desconfortável de se ver. Desconfortável porque mostrava que ela tinha feito aquilo muitas vezes antes, que aquilo não era novidade, que ela conhecia bem os segredos que o lixo guardava. Ele notou as mãos dela, pequenas, magras, com unhas quebradas e sujas de terra, e Deus sabe o que mais. Notou como ela movia cada objeto com uma delicadeza que parecia contrastar completamente com o desespero da situação, como se ainda guardasse um respeito pelas coisas, mesmo naquele momento de tanta necessidade, como se aquele respeito fosse a última coisa que lhe restava. Quando ela viu Antônio, deu um salto para trás, assustada. Seus olhos, que eram castanhos, quase da cor do chocolate, ficaram muito abertos, cheios de medo. Ela pôs a mão na boca, como se tivesse feito algo muito errado, como se tivesse sido pega cometendo um crime. E a maçã, a metade de maçã que ela comia, caiu no chão. "Desculpa, senhor, eu não sabia que era propriedade sua", ela disse com a voz pequena, tímida. "Eu só estava procurando, eu estava com fome." Antônio olhou para aquela menina e sentiu algo se mexer dentro dele. Era como se um dorminhoco tivesse acordado dentro de seu peito. Algo que estava morto, adormecido, e que de repente começasse a se remexer. Ele reconhecia aquele medo nos olhos dela. Reconhecia aquele desespero silencioso.
Porque o desespero, meu caro amigo que está me ouvindo agora, o desespero tem um cheiro, tem uma cor, tem uma textura. E Antônio conhecia bem todos esses detalhes. Vem comigo, ele disse simplesmente. Sua voz estava rouca. Fazia tempo que não falava tanto assim. A menina hesitou. Você pode imaginá-la ali, naquele momento, tentando decidir se aquele homem velho era uma ameaça ou uma chance, se deveria correr ou ficar, se confiar naquele desconhecido era loucura ou salvação. E há uma crueldade nessa decisão que as pessoas desesperadas têm que tomar, não é mesmo? Quando você não tem nada, você tem que arriscar tudo. Não vou te machucado, Antônio continuou. E havia algo na forma como ele falava que era diferente. Não era como aquele tom que os adultos usam quando falam com crianças. Aquele tom meio falsinho. Era sincero. Era como alguém falando de coração. Ela o seguiu. Caminharam em silêncio até a casa, uma estrutura antiga de tijolos vermelhos, com telhado que precisava de reparos, cercada por aquele verde da horta. A porta da cozinha rangeu quando ele a abriu, e a menina entrou como quem entra num lugar sagrado, com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo. A cozinha tinha aquele cheiro de casa antiga, café coado, fumaça de lenha, especiarias. Havia uma mesa de madeira, gastada pelos anos, com marcas de facadas e manchas de comida que tinham virado parte do móvel. Havia pratos simples, bem limpos, pendurados numa prateleira. Havia aquele fogão a lenha que continuava aquecendo o ambiente, mesmo no final da tarde. Antônio tirou pão de um pote de lata, pão caseiro, que tinha feito dias antes e que ainda estava macio, e começou a passar manteiga nele, generosa, daquele jeito que as pessoas comem quando tem abundância. Depois, pegou um bolo que tinha feito no fim de semana, aquele bolo de milho bem úmido, e cortou uma fatia grande. Colocou tudo num prato e estendeu para a menina. Come, ele disse, sem pressa. Ela hesitou apenas um segundo antes de pegar o prato com as duas mãos, como se fosse feito de ouro. E depois ela comeu. Comeu com uma fome que era quase tocante. Não gulosa, não selvagem, mas profunda, genuína. Era a fome de alguém que tinha comido coisas ruins, coisas que não deveria ser comida. Por muito tempo. Como se chama? Perguntou Antônio, sentando-se em uma cadeira enquanto observava. Amélia, respondeu ela com a boca cheia. Desculpa, mãe dizia que não devo falar com a boca cheia, mas eu tinha tanta fome. Tudo bem, filho. Come tranquilo. Melhorou um pouco aquela palavra, filho, porque naquele momento a menina percebeu que talvez não fosse julgada ali, que talvez houvesse um espaço para ela respirar um pouco. E isso faz uma diferença imensa quando você vive numa constante sensação de estar errada, de estar no lugar errado, de ser um incômodo. Quando terminou de comer, ela limpou a boca com o dorso da mão. Antônio lhe passou um pano limpo. Qual é a sua história, Amélia? Perguntou ele. Não com curiosidade morbosa, com a genuína preocupação de quem reconhece outro ser humano perdido. E foi assim que Amélia começou a contar, despacio, pausadamente, como quem não está acostumada a falar. Sua mãe tinha morrido há 3 anos. Tuberculose. Seu pai tinha desaparecido. Bem antes disso. Ela tinha tios, tinha avós, mas ninguém a quis ficar com ela. Era mais uma boca para alimentar, mais um problema em tempos difíceis. Ela passou a morar nas ruas com alguns colegas em situação parecida. Aprendeu a pedir esmola, a dormir em lugares escuros, a procurar comida onde conseguisse. Mas havia algo na forma como ela contava que era diferente de um relato de miséria. Era como se, naquele momento, protegida pelo calor daquela cozinha, alimentada, sendo ouvida, ela pudesse finalmente deixar a história sair. E toda aquela tristeza, aquele peso que ela carregava sozinha, começasse a ter um lugar fora dela. Antônio a deixou falar até o final, sem interrupções. E quando ela terminou, havia lágrimas nos olhos dela. Mas havia também, pela primeira vez, talvez em muito tempo,
a sensação de que alguém tinha escutado, de que alguém tinha entendido. Você pode ficar aqui, disse Antônio simplesmente. Se quiser. Há um quarto vazio lá cima. Comida nessa, geladeira, e não precisa fazer nada em troca, apenas viver. Amélia o olhou confusa, como se não conseguisse processar aquele nível de bondade, como se desconfiasse que havia uma armadilha em algum lugar. Porque quando você vive na rua, você aprende que não existe comida grátis, que não existe ajuda sem interesse. E aquela oferta simples, apenas viver, era tão estranha, tão diferente, que era quase impossível acreditar. Mas ela ficou. Naquela noite, dormiu num quarto que tinha um colchão macio, lençol limpo e uma foto de duas meninas risonhas, Fernanda e Lucia, pendurada na parede. E enquanto dormia, sua respiração se acalmou. E pela primeira vez em muito tempo, o seu rosto relaxou da tensão do medo. Do outro lado da casa, Antônio ficou sentado na varanda, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. E ali, naquela noite, algo dentro dele começou a mudar. Não de forma dramática, não de repente, mas como aquelas coisas que a gente nem percebe enquanto estão acontecendo, mas que depois percebemos que marcaram um antes e um depois, como uma semente que foi plantada e que agora esperava apenas as condições certas para germinar. Os primeiros dias de Amélia naquela fazenda foram como acordar de um pesadelo. Pela primeira vez em 3 anos, ela dormiu num cama macia. Acordou com o sol entrando pela janela, não com o barulho de carros ou vozes agressivas na rua. Pela primeira vez, tinha comida quando sentia fome. Não era preciso procurar no lixo. Não era preciso mendigar. A comida estava ali, simples, abundante, esperando por ela. Antônio estabeleceu uma rotina. Acordava cedo, como sempre, e preparava o café. Depois chamava a Amélia para tomar café da manhã juntos. Ovos caipira, pão caseiro, mel, frutas da sua própria horta. Havia uma calma naqueles momentos que era quase sagrada. Nenhum dos dois sentia pressão para conversar. Às vezes ficavam em silêncio, apenas curtindo a presença um do outro. Outras vezes, Antônio contava histórias sobre a fazenda, sobre o tempo em que havia mais vida ali. Durante o dia, Amélia começou a ajudar nas tarefas. Não porque fosse obrigada, Antônio nunca pediu nada, mas porque ela naturalmente queria contribuir, queria ter um propósito. Ajudava a regar as plantas, a alimentar as galinhas, a colher legumes. Antônio a ensinava coisas, como saber quando um tomate está pronto para colher, como preparar a terra para o plantio, como ouvir o que a natureza está tentando dizer. Pela primeira vez em muito tempo, Amélia sentia-se útil, sentia-se parte de algo. Uma semana após sua chegada, Antônio a levou para a cidade. Precisava de alguns mantimentos e de roupas para a menina. Aquele vestido rasgado tinha que ser substituído. A cidade era pequena, pacata, o tipo de lugar onde todos se conhecem e sabem dos negócios de todos. Não demorou muito para que as pessoas começassem a notar. Primeiro foram os olhares. Depois foram os sussurros quando Antônio e Amélia passavam pela rua principal. Havia algo desconcertante naquilo. Um homem velho, sozinho há tantos anos, de repente aparecendo com uma menina na sua companhia. Uma menina que vinha claramente da rua, que tinha aquele jeito de quem não estava acostumado com civilização. Uma mulher, dona de um comércio local, aproximou-se de Antônio quando Amélia estava na loja de roupas, experimentando um vestido novo. «Antônio, posso te falar uma coisa?» disse ela, com aquele tom de quem está fazendo um favor ao falar a verdade. «As pessoas estão comentando. Uma menina assim da rua morando contigo. Sabe como é? As línguas falam rápido por aqui.» «Deixa falar», respondeu Antônio secamente. «Ela está comendo direito, está indo bem, é o que importa. Mas é que as pessoas acham estranho. Um homem da sua idade...» «Estranho», interrompeu Antônio. E havia algo na sua voz que era firme, resoluto. «O que é estranho é uma criança comendo no lixo.
enquanto as pessoas passam e fingem não ver. Mas aquela conversa plantou uma semente de preocupação em Antônio, não porque se importasse com o que as pessoas pensavam. Já tinha aprendido que era impossível agradar a todos, mas porque começou a perceber que havia complicações que ele não tinha considerado completamente. Amélia era uma menor. Ela não tinha documentos, não tinha registro em lugar nenhum. Se alguém quisesse reclamação, se houvesse uma visitação, havia procedimentos, havia autoridades. E havia pessoas que poderiam interpretar tudo isso de forma errada. 2 semanas depois, Antônio foi até a cidade e procurou um advogado. Conversou sobre a possibilidade de se tornar tutor de Amélia, de legalizar a situação. O advogado, um homem que usava óculos grossos e falava com uma voz monótona, explicou que seria possível, mas que havia uma série de procedimentos. Havia papel de trabalho, investigações de antecedentes, apresentações de documentos. E preciso ser honesto com você, disse o advogado. Numa pequena cidade assim, muita gente vai questionar. Uma menina que apareceu do nada, morando com um homem velho. Você entende por que as línguas vão falar. Eu não estou fazendo nada de errado, respondeu Antônio, mas havia uma sensação de injustiça que começava a queimar dentro dele. Por que era tão fácil questionar um ato de bondade? Por que a compaixão tinha que ser vista com desconfiança? Quando voltou à fazenda, Antônio encontrou Amélia no quarto, sentada na cama, olhando pela janela. Havia algo diferente nela. Uma tensão que não estava ali dias atrás. O que foi? Perguntou Antônio. Dona Célia passou aqui hoje, disse Amélia, referindo-se à vizinha mais próxima, que morava a uns 2 quilômetros de distância. Ela perguntou se você estava me machucando, se você estava fazendo coisas erradas comigo. Antônio sentiu o coração apertar. Aquela era a linha que ele tinha medo de cruzar. Não. Porque tivesse feito nada de errado, mas porque em qualquer pequena comunidade haviam boatos que se espalhavam como fogo em pasto seco. Eu não faria nada disso com você, Amélia, disse Antônio, e sua voz era profunda, séria. Você entende isso, não é? Você é como uma filha para mim. Você é a razão pela qual acordar de manhã está começando a fazer sentido de novo. Amélia o olhou e havia lágrimas nos seus olhos. Mas as pessoas... Ela começou. As pessoas vão pensar o que elas quiserem pensar, interrompeu Antônio. Isso não é responsabilidade nossa. Mas não era verdade. Havia sim responsabilidade. Havia complicações que estavam começando a aparecer, que nenhum dos dois tinha imaginado. 3 semanas após Amélia chegar na fazenda, apareceu um carro na estrada. Um carro oficial, com o brasão da prefeitura. 2 mulheres saíram dele. Uma mais velha, com cabelos grisalhos presos num coque apertado, e outra mais jovem, que carregava uma pasta preta. Senhor Antônio? Perguntou a mulher mais velha. Antônio sentiu o estômago virar. Ele sabia exatamente o que era aquilo. Sou eu, respondeu. Sou a assistente social do município. Recebemos uma denúncia. Acho que você sabe de que se trata. Sobre uma menor morando aqui sem supervisão adequada, sem documentação. Precisamos verificar as condições em que ela está vivendo. Antônio os deixou entrar. Mostrou a casa limpa, a cozinha organizada, o quarto de Amélia com as roupas novas, penduradas num cabideiro que ele tinha arrumado. Mostrou a horta, explicou como Amélia estava ajudando, como havia comido bem, como estava segura. As assistentes fizeram perguntas, para Antônio e para Amélia. Separadas, claro, porque havia protocolo, havia suspeita. Como ele a trata? Perguntou a assistente mais jovem a Amélia, enquanto estavam sozinhas no quarto. Bem, respondeu Amélia, e havia uma lealdade na sua voz que era tocante. Melhor do que ninguém nunca me tratou. Ele já te pediu para fazer algo que te deixava desconfortável? Algo que você não quer falar? Não, nunca. Ele me dá comida, um lugar para dormir, respeito. É tudo. No fim,
As assistentes escreveram seus relatórios. Disseram que as condições eram adequadas, que não havia sinais de abuso. Mas também disseram que, legalmente, havia complicações, que sem os papéis corretos, sem o processo de tutela completo, a situação era delicada. Você precisa regularizar isso, Sr. Antônio, disse a assistente mais velha. Porque enquanto não estiver tudo certo nos papéis, qualquer pessoa pode vir aqui reclamar. E aí, a possibilidade de remover a menina. E foi ali que Antônio compreendeu a verdade que, às vezes, a vida nos mostra de forma cruel. Fazer a coisa certa nem sempre é simples, nem sempre é seguro. E nem sempre as pessoas ao seu redor entendem ou apoiam, mesmo quando você está apenas tentando amar alguém. Naquela noite, sentado na varanda com Amélia ao seu lado, Antônio olhou para as estrelas e percebeu que o mundo era muito mais complicado do que ele tinha imaginado, que um ato simples de compaixão tinha aberto uma série de portas que agora o forçavam a enfrentar sistemas, burocracia e o julgamento de pessoas que nunca teriam coragem de fazer o que ele estava tentando fazer. Mas havia uma coisa que ele tinha certeza. Não importava quantas complicações aparecessem, ele não desistiria de Amélia. Porque naquela menina ele tinha encontrado uma razão para viver de novo. E naquele velho homem solitário ela tinha encontrado alguém que finalmente a via, que finalmente a valorizava. Ainda que o mundo inteiro se opusesse, ainda que os papéis demorassem, ainda que as línguas falassem, aquela era uma ligação que tinha sido plantada em terra fértil, e nenhuma burocracia, nenhum boato, nenhuma desconfiança conseguiria matá-la. O inverno chegou mais cedo naquele ano. As nuvens ficaram mais densas, o ar mais frio, e a fazenda se transformou num lugar de tons cinzentos e azulados. 3 meses tinham se passado desde que Amélia chegou. 3 meses que mudaram completamente o ritmo de vida de Antônio. A rotina deles tinha se estabelecido como algo quase perfeito. Acordavam cedo, tomavam café juntos. Amélia ia para a escola. Antônio a matriculou numa escola rural, que ficava a alguns quilômetros de distância. Ela ia de ônibus, voltava à tarde, faziam a lição de casa juntos à mesa da cozinha. Havia algo de domesticado naquilo. Tudo, algo que lembrava uma vida normal, uma vida que Antônio achava que nunca mais teria. Os papéis para a tutela estavam em andamento. O advogado dizia que levaria mais alguns meses, mas que tudo parecia ir bem. Não havia impedimentos legais. Os antecedentes de Antônio eram limpos. Havia espaço na casa, havia comida suficiente, havia amor, embora ninguém pudesse medir amor em documentos. Amélia também estava mudando. Estava ganhando peso saudável. Seus cabelos, que antes eram um nó emaranhado, agora eram cuidados brilhosos. Ela sorria mais. Havia momentos em que Antônio a ouvia rindo enquanto fazia os deveres de casa, e aquele som, simplesmente o som de uma criança feliz, o enchia de uma alegria que tinha esquecido que era possível sentir. Mas havia também algo que Antônio começava a notar, algo que o preocupava. Amélia às vezes acordava assustada à noite, com pesadelos. Havia momentos em que ela ficava quieta demais, olhando para o vazio, como se estivesse em algum outro lugar, revivendo coisas que não deveriam ser revividas. Havia noites em que Antônio a ouvia chorando baixo, perto de meia-noite, quando achava que ele estava dormindo. Uma noite, Antônio entrou no quarto dela para verificar se estava bem, e encontrou Amélia sentada na beira da cama com o olhar perdido. «Amélia?» perguntou suavemente. Ela levantou os olhos assustada no princípio, mas depois relaxou. «Tive um pesadelo», disse ela. «Sonhei que estava de volta na rua». Antônio sentou-se ao seu lado, sem forçar conversa. Apenas ficou ali, oferecendo sua presença. «Tinha pessoas ruins me procurando», continuou Amélia, com a voz tímida. «Pessoas que queriam me levar para fazer coisas ruins, coisas que pessoas más queriam me fazer quando eu dormia na rua».
Antônio sentiu o peito apertar. Ele sabia intelectualmente que crianças na rua passavam por coisas horríveis, mas ouvir isso da boca de Amélia, saber que ela tinha sofrido coisas que uma criança nunca deveria sofrer, era diferente. Era real de uma forma que o machucava. Você está segura aqui, disse Antônio, e seu abraço foi delicado, respeitoso. Ninguém vai te machucado. Eu vou proteger você. E ele manteve essa promessa como se fosse uma lei sagrada. Mas havia algo que Antônio não sabia. Havia algo que estava se movimentando nas sombras, algo que estava prestes a irromper e destruir aquela paz frágil que eles tinham construído. Tudo começou quando uma carta chegou. Uma carta oficial, com o brasão da polícia endereçada a Antônio. Ela veio numa terça-feira, dia nublado, quando o vento soprava as folhas secas pela estrada. Antônio abriu a carta com as mãos tremendo. Não era um bom presságio. Cartas oficiais nunca eram. A carta dizia que havia uma investigação, que uma pessoa havia feito uma denúncia formal, afirmando que Antônio estava retendo uma menor desaparecida que tinha sido reportada como desaparecida há mais de um ano. Que Amélia tinha um pai que estava procurando há meses, que havia possibilidade de crime de subtração de menor. Antônio leu a carta 2 vezes, 3 vezes. Não conseguia processar as palavras. Uma denúncia? Um pai procurando? Melhor dizendo, Amélia tinha dito que seu pai tinha desaparecido, que ninguém a queria. Como era possível que houvesse um pai procurando por ela? Quando Amélia voltou da escola naquele dia, Antônio perguntou com cuidado. Amélia, sua mãe, ela teve mais algum filho? Você tem irmãos ou irmãs que você não me contou? Amélia piscou, confusa. Não, por quê? E seu pai? Você tem certeza que ele desapareceu? Você tem certeza que ele não está tentando você encontrar? E foi ali que Amélia começou a chorar. E não era um choro comum. Era o tipo de choro que vem de um lugar muito profundo. Um lugar onde os segredos são guardados porque tem muito peso para serem compartilhados. Meu pai... começou Amélia, com a voz tremendo. Meu pai não desapareceu de verdade. Ele estava indo preso por causa de coisas ruins que ele fez para mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando minha mãe descobriu, continuou Amélia com dificuldade, ela descobriu o que ele estava fazendo e ela saiu de casa com raiva dele. Ela disse que ia me tirar dele, que nunca mais ele ia me tocar, mas depois ela ficou doente tão rápido, tão rápido, e ela morreu e eu não tinha lugar para ir, porque meu pai queria me levar de volta e eu tinha muito medo. Antônio sentia as mãos tremendo. Aquela criança tinha escapado de um abuso tão terrível, tinha fugido para a rua para se proteger e agora as autoridades queriam devolvê-la para aquele mesmo lugar. Seu pai está procurando por você agora? Perguntou Antônio, com a voz que parecia vir de muito longe. Não sei, respondeu Amélia. Eu achei que ele tivesse ido embora, que tivesse desistido. Mas talvez, naquela noite, Antônio não dormiu. Ficou sentado na cozinha, bebendo café frio, pensando no que fazer. Havia opções, havia caminhos, mas todos eles eram complicados. 2 dias depois, a polícia chegou. Um policial alto, com barba grisalha, que entrou na casa com aquele ar de autoridade que os policiais têm. Trouxe papéis. Disse que precisava conversar com Amélia, que havia uma investigação pendente sobre o paradeiro de uma menor desaparecida. Amélia ficou pálida quando o viu. Teve que ser levada pela mão para a sala. E havia um tremor nela que Antônio podia sentir. Você é Amélia Silva? Perguntou o policial. Sou, respondeu ela, com uma voz tão pequena que era quase inaudível. Você desapareceu há mais de 1 ano. Sua família está procurando por você. Há uma investigação. Ela não desapareceu, interrompeu Antônio. Ela fugiu porque estava em perigo. E quem é você? Perguntou o policial, virando-se para Antônio. Sou o homem que a está criando, que está tentando dar uma vida melhor para ela. Sem notificar as autoridades, sem fazer nenhum processo legal. Os papéis estão em andamento com o meu advogado,
respondeu Antônio, mas sabia que aquilo parecia fraco, inadequado. Bem, isso é um problema, porque há uma denúncia formal feita por seu pai, afirmando que você retém a menina indevidamente. E foi quando tudo ficou real, quando tudo desceu como uma lápide. O policial explicou que havia um processo, que Antônio precisaria comparecer perante um juiz, que havia possibilidade de acusação, que enquanto isso havia questões sobre o que fazer com Amélia. Há uma ordem para que ela retorne aos cuidados de seu pai até que a situação seja resolvida, disse o policial com um tom que era profissional, mas que destruía vidas. Não, gritou Amélia, levantando-se. Não, eu não vou voltar para ele. Calma, disse o policial, e havia algo de verdadeira compaixão no seu olhar. Ele não era um homem ruim, era apenas um homem fazendo seu trabalho, aplicando a lei tal como ela havia sido escrita. Antônio sentiu o mundo desabar, viu Amélia sendo levada pela mão, viu as lágrimas no rosto dela, viu aquela esperança que tinha começado a germinar sendo arrancada de raiz. Não deixem ele me levar, suplicava Amélia. Por favor, vocês não entendem o que ele me fez. Há um assistente social que vai avaliar a situação, explicou o policial. Se ficar comprovado que há abuso, há outras medidas que podem ser tomadas. Mas naquele momento, naquela sala, isso não importava. O que importava era que Amélia estava sendo levada e Antônio ficava para trás, sentindo-se completamente impotente. Nos dias que se seguiram, tudo se transformou num caos legal. Houve interrogatórios, houve investigações, houve pessoas que olhavam para Antônio como se ele fosse um criminoso. Havia pessoas na cidade que sussurravam que ele tinha razão em não confiar, que aquele homem tinha feito exatamente o que todos temiam que fizesse. Ele havia sequestrado uma menina. Ninguém queria ouvir que ele tinha salvado uma vida. Ninguém queria compreender que havia ido além da lei, porque a lei tinha falhado com Amélia muito antes. O pai de Amélia, por sua vez, negava tudo. Afirmava que ela era uma menina problemática, que tinha fugido, que ele estava apenas tentando trazê-la de volta, que Antônio tinha manipulado ela, que tudo era uma conspiração da menina. Mas havia evidências, havia marcas no corpo de Amélia, havia registros médicos, havia o depoimento dela, que era corajoso e horrível de se ouvir. E no final, após semanas de avaliações e investigações, ficou comprovado que havia sim abuso, que havia sim motivo para Amélia ter fugido. E foi assim que, naquele outono cinzento, o mundo começou a mostrar seu lado mais compassivo. O juiz olhou para os fatos, para as evidências, para a história de uma menina que havia sobrevivido ao impossível. E olhou para um velho homem que, sem nada a ganhar, havia oferecido segurança, comida e amor. O pai de Amélia foi preso. E Amélia, uma vez mais, foi salva. Mas desta vez, ela não foi salva para ser entregue novamente. Desta vez, havia uma lei que reconhecia que Antônio era seu porto seguro. Há histórias que marcam um ponto de virada nas nossas vidas. E Antônio percebeu, naquele dia em que a sentença foi proferida, quando a tutela foi finalmente concedida, quando Amélia oficialmente se tornou sua filha, que tudo tinha mudado. Não apenas para ele, para ela também, para ambos. Nos primeiros dias após a decisão do juiz, houve uma quietude estranha em volta deles. A agitação legal tinha acabado. A incerteza tinha sido resolvida, mas havia também um vazio, uma espécie de silêncio que vem depois de uma tempestade, quando o mundo está ainda se reorganizando. Amélia passou por um tempo de processamento emocional complexo. Havia alívio, imenso alívio, de saber que seu pai estava na prisão, que ela não precisava mais ter medo. Mas havia também uma dor que é difícil de explicar para quem não a viveu. A dor de perceber que você foi abusada, que o mundo deixou isso acontecer, que você teve que fugir para a rua para escapar da própria casa. Uma semana após a sentença, Antônio a encontrou no quarto,
deitada na cama, olhando para o teto. Havia lágrimas secas no seu rosto. "Você quer conversar?" perguntou Antônio, sentando-se ao pé da cama. "Eu estou triste", respondeu Amélia, mesmo estando segura, mesmo sabendo que ele nunca vai me machucar de novo. "Eu estou muito, muito triste." "Está tudo bem estar triste", disse Antônio. "Você passou por muita coisa. Você tem direito de estar triste." E era verdade. O trauma não desaparece quando você assina um papel. A dor não se dissipa porque há uma sentença. Amélia teria que aprender a viver com aquilo, a processá-lo, a transformá-lo em algo que não a destruísse. Antônio então buscou ajuda profissional. Encontrou uma psicóloga na cidade, uma mulher inteligente e compassiva que trabalhou com Amélia em sessões semanais. Não foi um processo rápido, não foi milagre, mas foi começar. E conforme os meses passavam, não semanas, mas meses, muitos meses, Antônio começou a ver as mudanças. Amélia começou a sorrir de novo, mas diferente desta vez. Um sorriso que tinha profundidade, que reconhecia a dor, mas escolhia a alegria mesmo assim. Ela terminou o ano letivo com boas notas. No ano seguinte, ficou na lista de alunos destaque. Começou a fazer amigos, crianças da sua idade, que iam à casa para estudar, para brincar, para apenas estar. E havia algo na forma como ela interagia com eles que era tocante. Havia empatia, havia cuidado, havia uma compreensão de que o mundo pode ser duro, mas que ainda assim vale a pena tentar. Antônio, por sua vez, renasceu. Não como alguém que virou outra pessoa completamente, porque ninguém faz isso tão rapidamente, mas como alguém que encontrou um propósito. Toda manhã, quando acordava, tinha alguém que o esperava. Toda noite, tinha alguém cujas noites ele queria tornar seguras. A casa que antes era um mausoléu de solidão se transformou numa casa viva. Havia risadas na cozinha. Havia discussões sobre dever de casa. Havia aquele caos confortável que vem quando se compartilha espaço com alguém que você ama. Mas também houve momentos difíceis. Havia dias em que Amélia acordava amedrontada, certa de que tudo tinha sido um sonho, que ela estava de volta na rua. Havia noites em que Antônio acordava ouvindo-a gritando nos pesadelos. Havia um processamento lento, como a forma como a ferida cicatriza. Gradualmente em camadas, nunca completamente sem deixar marca. Um dia, quase um ano após Amélia ter chegado àquela fazenda, Antônio estava na horta quando ela o procurou. "Tio", começou ela. Tinha começado a chamá-lo de tio recentemente. Não tivera coragem de dizer pai ainda. Mas Antônio sabia que aquele tio era apenas uma ponte temporária. "Sim, minha filha", respondeu Antônio, usando o termo de carinho que tinha começado a usar naturalmente. "Eu estava pensando sobre aquele dia quando você me encontrou no lixo." Antônio parou de colher tomates. Virou-se para ela. "Eu estava pensando no quanto você não precisava fazer o que fez. Você poderia ter fingido que não me viu. Você poderia ter chamado as autoridades e pronto. Você poderia ter me deixado para trás." "Poderia ter", concordou Antônio. "Mas você não fez. Você me levou para casa. Você me alimentou. Você me pôs na escola. Você lutou pelos papéis mesmo quando era complicado. Você me salvou." "Não", disse Antônio, e estava chorado agora. "Você me salvou também. Você me deu uma razão para acordar. Você me fez lembrar do que era estar vivo." Amélia o abraçou, e naquele abraço havia tudo. Gratidão, amor, cicatrização, esperança. Havia a morte da menina que comia no lixo e o nascimento de uma jovem que compreendia a sua própria força. Passaram-se mais anos. Amélia completou o ensino fundamental, depois o ensino médio. Ela era uma aluna brilhante, comprometida, com planos de entrar numa universidade e estudar psicologia, porque ela queria ajudar outras crianças como ela, crianças que tinham sido feridas pelo mundo. Antônio envelheceu como é natural. Seus cabelos ficaram completamente brancos.
Seu corpo se curvou um pouco mais, mas seus olhos recuperaram aquele brilho que tinha perdido tantos anos atrás. E quando Amélia saiu de casa para a universidade, quando chegou aquele momento inevitável em que o ninho precisa ser deixado vazio, Antônio não ficou triste, ficou orgulhoso, porque ela estava voando, exatamente como deveria, mas ela ainda voltava. Nos fins de semana, nas férias, sempre retornava àquela pequena fazenda no interior. E aquele lugar, que tinha sido um memorial de tristeza, tinha se transformado num símbolo de recomeço. Porque é assim que funciona a vida, não é mesmo? A gente muda as coisas, não quando temos a receita perfeita, não quando temos tudo planejado, mas quando fazemos aquilo que o coração nos diz que é certo, mesmo quando é complicado, mesmo quando é assustador. Antônio e Amélia encontraram um ao outro quando ambos estavam perdidos. Ele estava perdido na solidão e no luto. Ela estava perdida na rua, no desespero, no trauma. E em vez de deixarem aquela situação definir o final de suas histórias, eles a transformaram num capítulo. Um capítulo importante, sim, cheio de dor e medo, mas também cheio de transformação. Porque essa é a verdade que a gente esquece às vezes. Somos mais fortes do que pensamos. Somos capazes de mais compaixão do que imaginamos. E quando dois corações feridos encontram um ao outro, algo mágico e sagrado pode acontecer. E agora me conta, o que você achou dessa história? Já passou por algo parecido? Já viu ou viveu um encontro que mudou tudo? E também me conta de onde você é. Pode deixar nos comentários, eu adoro ler os relatos de vocês de diferentes lugares, diferentes histórias. Se essa história te tocou no coração, se você sentiu aquela ligação entre Antônio e Amélia como se fosse real, porque de certa forma ela é real para quem vive situações como essa todo dia, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder as próximas histórias que estão vindo. Compartilhe essa história com alguém que você acha que vai se emocionar também. Porque histórias como essa têm o poder de nos fazer acreditar que o mundo ainda pode ser um lugar bom, que ainda há pessoas de coração caloroso, que ainda vale a pena tentar. E olha, não sai daí não. Clica na próxima história que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza que ela vai te tocar ainda mais. Cada uma dessas histórias é um fio da grande tapeçaria que é a vida humana, e cada uma merecia ser contada, merecia ser ouvida. Te espero lá, e obrigado por ter chegado até aqui comigo, por ter vivido essa jornada junto com Antônio e Amélia. Porque vocês que estão ouvindo, vocês são a razão pela qual histórias como essa precisam ser contadas.